E aí, pessoal, tudo certo? Hoje o nosso papo é sobre programação, mas com um foco bem específico e prático. A gente vai descobrir como o Python está se tornando uma ferramenta indispensável para engenheiros de todas as áreas, permitindo simular, analisar e, basicamente, construir o futuro. Pensa comigo. E se desse para testar o projeto de um reator químico ou a resistência de uma estrutura super complexa antes mesmo de colocar o primeiro tijolo? Essa é a promessa que a gente vai explorar hoje. E a resposta está numa linguagem de programação que é, surpreendentemente, muito acessível. Tá, mas afinal, o que é esse tal de Python? Bom, de um jeito bem simples, é uma linguagem de programação de alto nível. Isso quer dizer que a sintaxe dela é limpa, quase como se a gente estivesse lendo em português claro. Na prática, isso significa que um engenheiro não precisa ser um gênio da computação para começar a resolver problemas reais. A curva de aprendizado é bem tranquila e o potencial de aplicação, esse é gigante. É por isso que é legal pensar no Python não só como um código, mas como uma ferramenta multifuncional. É tipo ter um canivete suíço digital no computador, sabe? Ele está sempre pronto para ajudar no cálculo, na simulação, na análise de dados e em muito mais. Mas o que faz esse canivete suíço ser tão poderoso? São os seus componentes. Então vamos abrir essa caixa de ferramentas para dar uma olhada nas peças principais. O grande segredo do Python está nas suas bibliotecas. Pensa nelas como se fossem ferramentas elétricas especializadas. Por exemplo, para fazer os cálculos pesados com matrizes que a gente vai ver na análise estrutural, existe o NumPy. Para simulações científicas mais complexas, tipos de um reator, a gente usa o SciPy. E o mais importante, para transformar aquele monte de número em gráficos que realmente mostram alguma coisa, aí entra o Matplotlib. E olha só que exemplo perfeito do poder da visualização. Um gráfico como este, feito com Matplotlib, não é só uma imagem bonitinha. Ele transforma uma montanha de dados de uma simulação em uma informação clara, que ajuda a tomar decisões. É a diferença entre olhar uma planilha gigante e realmente entender o que está acontecendo. Certo, vamos para a prática. Como é que isso funciona no mundo real? Nosso primeiro estudo de caso vem da engenharia química, uma área onde a precisão pode ser a diferença entre o sucesso e o desastre. O desafio aqui é enorme. Reatores industriais são o coração de muitas indústrias. Só que projetá-los é um processo bem arriscado. Um erro de cálculo pode gerar custos absurdos ou até falhas bem perigosas. E é aí que entra a solução em Python. Este fluxograma mostra a lógica de um simulador feito para modelar o comportamento de reações químicas. Com ele, o engenheiro pode definir o tipo de reator, colocar os parâmetros e rodar quantos testes virtuais quiser. E o melhor, tudo isso sem custo de material e com zero risco físico. Agora, o que é muito legal aqui é a simplicidade do processo. De um lado, a gente tem os inputs do projeto, onde se colocam os dados, do outro, os resultados da simulação. É super direto. Você insere as informações, clica num botão e pronto. O programa te entrega um gráfico preciso mostrando o comportamento do sistema. É a engenharia de causa e efeito em ação. Tá, mas isso funciona mesmo? É preciso? A prova está bem aqui. Comparando os resultados do simulador com os de um artigo de referência, os valores são quase idênticos. Olha só, uma conversão de 96,9% no simulador contra 97% no artigo. Isso vale do Python como uma ferramenta de altíssima precisão para a engenharia. Beleza, vamos mudar de área agora. Saindo da engenharia química para a engenharia civil, para ver como essa mesma lógica se aplica num problema que também é bem complexo. O desafio aqui é analisar estruturas como esta, um pórtico plano com várias forças e apoios. Tentar calcular na mão os deslocamentos e as tensões em cada ponto seria um trabalho monumental e com muita chance de erro. O Python lida com isso traduzindo a estrutura física no modelo matemático. Essa imagem que parece assustadora é uma matriz de rigidez. Mas calma, o importante aqui não é entender a matemática, mas sim que o Python automatiza a criação e a solução dessa matriz. E resolver isso nos dá exatamente o que a gente precisa, saber como a estrutura vai se deformar sob pressão. Um processo que levaria horas ou até dias na mão. E de novo, a validação. Comparando os resultados do código em Python com os de um programa comercial, a gente vê que os números batem, são muito próximos. Essa pequena diferença, segundo a fonte, pode ser por causa de métodos de cálculo um pouco diferentes, mas a precisão é, sem dúvida, de nível profissional. Então, o que esses dois exemplos, da química e da civil, mostram pra gente sobre o futuro da engenharia? Vamos juntar as peças e ver as principais conclusões. Mais de 99%. Essa foi a precisão dos modelos em Python que a gente viu quando comparados com as referências. Isso não é apenas bom, é confiável. Mostra que o Python não é só uma ferramenta de estudo, mas sim uma solução robusta para a indústria, para o mundo real. No final das contas, o poder da simulação com Python se resume a isso: a capacidade de meio que ver o futuro. É poder antecipar problemas,
otimizar um projeto para economizar dinheiro e, o mais importante, tomar decisões baseadas em dados precisos. Isso nos dá uma compreensão muito mais profunda dos sistemas, tornando a engenharia mais eficiente e, claro, muito mais segura. E isso tudo nos leva a uma pergunta final. Com uma ferramenta tão versátil e poderosa assim em mãos, capaz de transformar problemas gigantes em soluções precisas, qual será o próximo grande desafio de engenharia a ser resolvido? Fica aí a reflexão. A resposta pode estar no próximo script a ser escrito.